Boa noite, Brasil, a paz do Senhor. Começa mais um episódio Papo de Rocha. E eu só vou avisar vocês, o papo, além de ser de rocha, é um papo do céu, porque hoje eu estou com uma mega convidada. Eu quero convidar você e a sua família para sentar e assistir, porque hoje... deixa eu respirar, porque foi um sonho meu. Vocês sabem que eu sou uma mulher que sonha e Deus realiza sonho, porque quando a gente ora, Deus dá vitória. Para mim é uma honra receber essa convidada preciosíssima, querida, uma mulher de Deus, de família, profeta, missionária, pregadora da palavra de Deus. Está conosco, missionária Cristina Maranhão. Palmas para ela, gente! Missionária, muito obrigada por a senhora aceitar e estar aqui conosco, porque para mim é uma honra receber a senhora, receber o seu carinho. Já vi que a senhora é uma pessoa muito alegre, muito feliz, e eu gosto de gente assim, né? Isso. E como que a senhora se sente? Como que foi sua viagem? Fala pra gente como que a senhora está se sentindo. Pode saudar o pessoal. Boa noite a todos, a paz do Senhor. É gratificante. Amém. Eu transmito a Deus toda a glória por este momento. É algo novo, porque recebi muitos convites e foi a única pessoa que eu aceitei foi você. Glória a Muitos, Deus. isso aí para a glória de Deus. Privilégio. Muita gente Que privilégio. me chamava para fazer live, para participar. Eu não. Meu Deus. Mas quando você se dirigiu a mim, eu olhei para minha filha e disse: mãe, vai. Glória a Deus. Esse é o momento. Glória a Deus. Então, eu sempre digo, quando chega o tempo de Deus, tudo se move. Amém. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Espero poder preencher, corresponder todas as perguntas, matar a curiosidade do povo. Porque aqui eu sou fuxiqueira também, tá? Ó, Jesus. O povo é fuxiqueiro, meu povo Nelson que me segue. Rubens gospel, misericórdia. O povo aqui gosta de fuxicar, fuxico, entre aspas, é fuxico santo, se é que existe, né? Não é? Mas não interessa, podcast é meu, eu falo o que eu quiser. Então, a gente adora saber da vida, do testemunho, de história de milagres. Então, eu quero muito que a senhora me diga quem é a Cristina Maranhão hoje, como que começou o seu chamado, como que a senhora apareceu, porque assim, a senhora, para mim, é uma mulher que eu tenho uma admiração muito grande e eu tenho lhe acompanhado há alguns anos, né? Então, eu queria saber que a senhora falasse um pouco da senhora. Quem é a senhora tem filhos, se é casada, se como que começou o seu chamado, seu ministério. A senhora pode ficar à vontade. Se quiser pregar, prega. Quiser falar em ministério, fala. Aqui a noite é sua. A senhora que manda no Papo de Rocha hoje. Não é a Dilian Rocha. Maravilha. É a missionária Cristina Maranhão. Muito obrigada. Me sinto Amém. honrada. Bom, eu nasci em berço evangélico, né? Graças a Deus, eu tive essa alegria. Minha mãe foi a primeira que se converteu na família. Viemos de uma igreja tradicional. Tradicional. Minha mãe se converteu na igreja evangélica congregacional no bairro do Ipiranga, onde eu nasci. Eu nasci no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Olha. Somos filhos de baiano, com esse sotaquezinho puxado. Ah, que delícia. Eu sou carioca, então a gente é Eu bem tenho parecida. sobrinhos da Baixada Fluminense, eu conheço um pouco do Rio. Que benção. Mas a promessa veio aos 15 anos. 15 anos, na adolescência. Eu fiquei indignada com as duas irmãs. Eu queria botar elas para correr 3 dias. Por quê? Duas profetas que foi profetizar. Não, porque eu sempre tive meu pé dentro da Assembleia de Deus, mas assim, para admirar, meus vizinhos eram assembleianos, eu morava em Diadema, né? Eu tenho família em Diadema ainda hoje. E entrou 2 irmãs assim, passou por mim, quando eu passei por elas, ela me segurou no braço e disse assim: menina, eu tinha 15 anos. Meu Deus. O teu chamado é muito grande. Eu fiquei olhando assim, sabe, com o pé para trás, porque Deus irá te usar muito. Meu Deus. Eu fiquei muda. Eu olhava para minha mãe: você será uma profeta das nações. Eita! Eu pensei comigo, ela está emocionada. Como que isso vai acontecer? Como? Embora eu já era batizada nas águas, me batizei com 12 anos de idade, mas há um segredo. Eu fui batizada no Espírito Santo com 8 anos de idade, numa vigília no Evangelho Quadrangular, em Jardim Arco-Íris, Diadema. Eita! Eu acredito que a minha amiga Irene, lá em Cataguases,
Deve estar me assistindo muita gente, foi muito... E eu esqueci da promessa. A senhora esqueceu, eu lembro. As irmãs falaram, nós não vamos estar aqui. De fato, Deus a recolheu as duas. São duas irmãs de sangue, irmãs em Cristo. Irmã Aparecida e irmã Helena. E eu esqueci. Passou-se os anos. A senhora já não era mais adolescente, já estava mais moça. Já. Sim, sim. Mas eu não lembrava dessa promessa. Só que eu sentia que... eu falava algumas coisas para minha mãe que se cumpria muito rápido. Mas assim, mãe... Ó, a senhora nem sabia que era... muito sonho. Deus sempre falou comigo muito em sonho. Sonho, desde criança. Então, assim, quando eu sonhava alguma coisa, eu falava assim, olha, eu tive tal sonho. Vocês aguardem. Era incrível. Não demorava muito, acontecia. Mas até então eu não levava a sério. Porque eu achava o seguinte, sonho. Mas as coisas foram acontecendo naturalmente. Quando eu me dei conta, eu já estava envolvida. Mas aí eu me casei. Hoje eu sou viúva, 7 anos. Mas... A senhora é viúva. Sou viúva há 7 anos. Mas a senhora tá bem gata, hein? Eu tô aqui olhando para ela, gente. 64? Gente! 64? 64. Gataça, uma pele, um sorriso. Meu Deus. A senhora crê que ainda a senhora pode casar? Creio e vou. Aleluia! Jesus! Ó, que o Senhor prepare um Isaac do céu para a missionária... Cristina Amaral, não pode ser qualquer um não, tá, gente? Tem que ser homem de Deus, porque a mulher é de Deus, hein? Que coisa boa. Tem que ser da linhagem. Tem que ser da linhagem, tem que ser top, tem que ser cheio de Deus. Mas certeza, aí fala. Com certeza. E aí? Mas aí eu descobri que realmente, aos 17 anos, eu percebi que Deus tinha um negócio comigo, só que eu falava assim, não quero isso para minha vida. Porque minha mãe já tinha saído da Igreja Batista, já tinha um ministério, minha mãe já era profeta, eu vi os processos que minha mãe passava, eu falei, eu não quero isso para minha vida, não. Basta ser crente de banco, tá tudo certo. E... não quero. Eu tinha medo. Na verdade, eu já sentia isso, que Deus falava comigo. Sim. Né? Sempre em sonhos. Eu tenho sonhos que eu tenho na minha memória até hoje. E eu contava para minha mãe os meus sonhos, então eu escrevia em cadernos. Meu Deus! Até o meu casamento com Antônio Campeiro, Maranhão, eu sonhei com o nome dele. Meu Deus! Foi. E a senhora anotou no caderno? Escrevi, minha mãe guardou, não sei, ela partiu, vai fazer 5 anos, não sei onde ela guardou esse caderno, mas eu escrevi no caderno o sonho que eu tive. Deus já te revelava. Que eu me casaria com uma pessoa chamada Antônio. Meu Deus! Só o primeiro nome. Entendeu? E aí, por isso que eu tenho Maranhão, mas eu sou Maria Cristina Fontes. Então, hoje é Papo de Rocha com Fontes, pensa. Gente, é muito bom. Nossa. Na verdade, 2 fontes, né? Que jorra, graças a Deus. Graças a Deus. Que a senhora é uma fonte inesgotável. Da sua conversão que a senhora estava falando, que a senhora veio do berço evangélico, né? E como é que foi essa passagem de um ministério mais tradicional para um ministério mais pentecostal e ter esse dom de profetizar e pregar? A senhora descobriu isso junto, que pregaria junto ou não? Aconteceu? Não, foi assim. Aos 17 anos, minha mãe teve que fazer uma viagem missionária para a região de Foz do Iguaçu. Foi ela e meu padrasto, mais um casal de irmãos. Certo. E eu sempre fui muito dona de casa, muito responsável. Né? Minhas irmãs já tinham casado, eu sou caçula de 5 irmãos. E chegou uma irmã no portão, chamando pela minha mãe. Minha mãe chama-se Valda Francisca Fontes. Irmão Valdo, eu olhei assim e falei assim, olha, minha mãe não está. Era um mês de março, dia 3 de março. Eu tinha 17 anos, quer dizer, eu sou de 57, era o quê? De 74. 74. Vocês que não eram nem nascidos em 74. Eu nasci um pouco depois. Pois é. E eu disse, olha, minha mãe não está. Mas como o sol estava muito quente, fiquei com dó da irmã. Eu falei, irmã, entra, né? Ela estava acompanhada de um rapaz. Entra, toma uma água, fiz um suco para a irmã. Sempre fui muito receptiva, né? E ela disse assim, bom, sua mãe não está, mas você poderia orar pelo meu filho. Eu falei, não, irmã, volta semana que vem. O negócio é com a minha mãe, não é comigo. Eu sempre fugindo de algo que Deus tinha comigo. Mas eu tinha em minha consciência que Deus ia chegar uma hora que não tinha para onde correr. Sim. Ela disse, não, eu não saio daqui sem que você faça uma oração pelo meu filho. Meu Deus. Isso marcou a minha vida. Eu estou toda arrepiada só de falar. Glória a Deus.
Glória a Deus. Eu lembro que as casas eram de taco, de madeira, eu estava com a mão suja de cera amarela, estava encerando a sala. É, a gente usava. Né? Era o meu tempo também, tá? Também, no escovão. No escovão. Não é do seu tempo, não. Você não é do escovão. O meu é enceradeira. Sim, enceradeira. Escovão não é enceradeira, Gente, é verdade. Eu não sou, vermelha. Eu não sou, era o chão vermelho. Museu antigo, não é muita história. Imagina. Aí eu lavei as mãos rapidamente, minha Bíblia estava em cima de um móvel na sala. Uhum. Aí eu falei, tá, assim, meia sem graça, vou fazer uma oração. Vou fazer uma oração. Sabe aquela oração sem sal, sem açúcar, assim, né? E o menino, o rapaz na minha frente, ele ajoelhou. Aí eu falei, nossa, mas aí já é demais, né? Uhum. Ele deve ser um pouquinho mais velho que eu hoje. E eu comecei assim, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe esse jovem que está aqui na minha frente. Sim. Eu não sei do que ele precisa, mas eu não sou a minha mãe, eu sou apenas filha da irmã Valda. Assim, como se estivesse conversando. Porque a sua mãe já era uma profeta. Já, missionária. E a senhora já estava, né? Eu disse, Deus, eu não sei o que ele precisa, qual o motivo de ter vindo aqui. Eu sei que eu não tenho o dom que a minha mãe tem, mas eu vou... Mal sabia, assim. Não, aquele ali foi um mistério aquele dia, né? Foi o pontapé inicial. Sim. Pontapé inicial. Eu disse, Deus, aqui está esse moço. Engraçado que a mãe não havia dito o nome dele. Olha o que aconteceu. Eu disse, Senhor, esse moço se chama Isaac. E ele está com a namorada grávida de 3 meses. Olha a oração da pessoa, gente. Eu estou toda arrepiada aqui, já estou pegando fogo. Glória a Deus. Ele se chama Isaac e a namorada está grávida. E os dois estão afastados do evangelho. Meu Deus. E ela está esperando um menino. Ele precisa casar com ela. Está desempregado. Quer dizer, a mãe não falou, só falou assim, ore pelo meu filho. Meu Deus. Só isso. E comecei a orar e comecei a sentir um negócio, que o negócio estava diferente. Eu sempre gostei muito de orar. Sempre, Glória desde menina, minha mãe fazia Sim. culto doméstico, eu sempre caía a tarefa da oração. Uhum. Eu comecei a orar e o moço começou a chorar. Falei, Senhor, o sogro deu 3 meses para eles casarem. Nossa, foi assim rápido. E ele precisa de um emprego essa semana. Uhum. Assim. Aí eu fui orando. E a mãe dele, mãe Flauzina, já dorme no Senhor, se desmanchando em lágrimas. Ela veio de Santo André de Diadema para buscar essa resposta. Uhum. E Deus tem resposta para crente aqui hoje. Eu creio. Glória a Deus. Deus tem resposta. Eu creio. Eu já vou entrar. Olha, aqui estou toda arrepiada. Deus glória! tem resposta para crente aqui hoje. Eu creio. Isso aqui não é só um estúdio de gravação, Aleluia. de papo, de rocha. É algo que Deus marcou o dia de hoje. Aleluia, eu creio. E quando eu terminei de orar, ele estava em lágrimas. E eu fiz o apelo para ele voltar para Jesus. Eu sempre fui muito ousada, né? É. Eu disse, você quer voltar para Jesus? Eu disse, quero. Fiz a oração, pedi para o Senhor perdoar os pecados dele. Eu disse, olha, essa semana você ainda vai conseguir um emprego muito bom. Que vai te ajudar muito. Mas antes disso, eu quero tirar uma palavra, falei para ele. Desse jeito. Peguei uma Bíblia que eu havia ganhado na minha adolescência. Sim. Aqui eu trouxe uma Bíblia, eu tenho várias, mas essa aqui eu me identifico muito com ela. Uhum. Aí eu abri a Bíblia, saiu aqui, Miqueias, livro do profeta Miqueias. Deixe-me ver, é uma tradução um pouquinho diferente. Uhum. Que é até bom essas traduções novas de agora, a gente entende melhor, né? É. Tem gente que não gosta, mas eu me identifico. Eu também. Eu tenho mais facilidade de entender. Vamos procurar o Miqueias. O Miqueias está aqui. Ele não foi embora. Aleluia. É que essa Bíblia é nova. Eu amo ganhar a Bíblia. Oh, menina, você não sabe. Mistério. Gosta de ganhar a Bíblia? Amo. Mistério. Eu tenho Bíblias que eu já comprei, mas as Bíblias ganhadas... É do céu. Deus tem uma surpresa para você. Aleluia. Amém. Para você. Ó, Deus usando ela para o pastor Eliel. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Miqueias, capítulo 4. Glória a Deus. Isso mesmo. A partir do versículo, deixa-me ver se fez isso. 4, versículo de número 12. Olha a palavra que eu tirei para o Isaac. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor. Tem outras traduções, né? Sim. Não compreendem o plano daquele que as ajunta como feixes para a eira. Levante-se e debulhe, ó cidade de Sião. Meu Deus. Pois eu darei a você chifres de ferro, autoridade. Meu Deus. E casco de bronze, para despedaçar muitas nações. Você consagrará ao Senhor, ao soberano de toda a terra, os ganhos lícitos e as riquezas dela. Amém, Jesus. Tem outras traduções diferentes.
Quando eu li, eu disse para ele assim, olha, você vai ficar por volta de uns 3 a 4 anos nessa empresa, você vai ser um pastor e vai morar no interior, no campo. E seu segundo filho será uma menina. Eita! Meu Deus. O primeiro é menino. Ele ficou assim, o moço não falava, ele ficou mudo. A mãe, então, só falava em línguas. Meu Deus. Daí, 1 ano e meio, ele voltou e disse, eu estou pastoreando no interior de São Paulo. Meu Deus do céu! A esposa estava esperando uma menina, o menino estava no colo dele, com quase 2 aninhos de idade, o Samuel. E a menina ia se chamar Rebeca. Meu Deus. Só que eu fiquei preocupada. Eu falei, eu vou parar com esse negócio? Que é isso? Eu não vou ser a irmã Valda. Eu sou filha da irmã Valda. Minha mãe era muito respeitada e amada. E odiada também, porque profeta tem esse lado, né? Tem uns que amam ou amam ou odeiam, né? Mas eu acho que odeia aqueles que estão com a vida errada, né? Eu consigo administrar isso na minha vida. Eu acho que quem odeia é aqueles que estão com a vida errada, porque tem medo de Deus falar e ser envergonhado. Porque aí você fala, Deus não envergonha ninguém. Cuidado. Depende, porque quando tá com a vida toda errada e tá caminhando, Deus tá dando oportunidade e a pessoa não muda, envergonha sim, porque é pro seu bem, é pro bem da pessoa, para a pessoa mudar, para que haja mudança. Porque se não tiver um choque, a pessoa vai pecando e vai achando que é por isso mesmo que vai viver. Não, não é assim que funciona, não. Só que eu fiquei preocupada depois desse dia. Quando minha mãe chegou de viagem, eu contei o ocorrido a ela. Falei, mãe, ela falou, filha, você não está entendendo. Deus já está te entrando, mostrando para você o caminho. Eu falei, não, eu quero casar, eu quero ter filhos. A senhora não queria isso, não? De jeito nenhum. Eu venho de família que canta muito bem em coral, né? Eu não sou nem doida de cantar nada aqui perto de você. Eu gosto de cantar. Meu Deus do céu. Mas a senhora cantava no coral? Não. Não? Não entendo nada de música, não sei cantar com playback, mas se botar uma turminha de banda, orquestra comigo, eu vou embora. Aí a senhora vai acompanhando, alguém te acompanhando, a senhora vai. É de família, viu? Minha família Minha família canta, minhas sobrinhas cantam muito bem, minha mãe tinha um contralto maravilhoso. Coisa boa. Eu achava que eu ia seguir essa linha. Que eu cantava com uma amiga lá em Cataguases, minha amiga de infância, Irene, eu acho que ela deve estar nos assistindo. Irene, seja bem-vinda, Irene. Minha amigona, meu Deus, saudade. Coisa boa, é bom, né, gente? Amiga de infância, depois de 40 anos nos reencontramos. Que coisa maravilhosa. Depois das redes sociais. Que coisa boa. Então foi assim que começou. Só que eu falei, não, deixa eu, vou puxar o freio de mão, né? Como coisa que eu posso mandar em Deus. E simplesmente eu vou viver minha vida tranquila. Pensa que pode limitar a Deus, né? Deus dá o chamado. Fomos para o Paraná, minhas irmãs todas casadas, eu solteira. Minha mãe vendeu tudo, fomos para o interiorzão do Paraná. Aí eu, revoltadíssima. Falei, o que eu vou fazer no interior do Paraná? Nascida no bairro do Ipiranga, morando no ABC. Vou morar no fundo do mato, sítio. O nome do lugar era Linha Seca. Você não está entendendo, gente. A gente foi para a prova lá. É cada coisa que Jesus... Eu falei para o meu padrasto, vocês são doidos. Só que eu olhei para o meu padrasto e falei, vocês vão ficar 3 anos e 4 meses só naquele estado do Paraná. Ele ficou muito louco. Ele comprou um sítio, desfez 2 terrenos imensos em São Paulo, em Parelheiros e Diadema, e achou que a coisa ia bombar, né? Eu falei, vocês vão ficar 3 anos e 4 meses. Ou Deus não é na minha vida. Eita! Eu voltei para São Paulo, fui trabalhar, morar de favor na casa de amigas, de parentes, e fui viver a minha vida. E aos 29 anos eu casei. E eles ficaram realmente... Não, minha mãe voltou para São Paulo 3 anos e 4 meses, realmente. Meu Deus! E a senhora fugindo... Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria, ele não confirmaria, confirmaria e não cumpriria? Ela retornou, aí eu fui vivendo a minha vida, trabalhando, cuidando da minha vida, e as coisas foram acontecendo. Mas o ministério da palavra começou aos 33 anos. 33. Demorou um tempinho. Assim, não sei explicar como. Na verdade, eu comecei dentro de uma sala desse tamanho com 5 pessoas. 5 mulheres. A senhora tinha medo de pregar? Ou... Tinha, não, eu nunca me achei capaz. A gente fica assim, a gente se sente incapaz, mas é os incapazes que o Senhor usa. E a primeira mensagem em um congresso Brasil para Cristo em Guarulhos foi Jeremias 18. Eita! O oleiro e o barro. Falei, isso é mensagem para se pregar em abertura de congresso? O que Deus está fazendo comigo? Mas foi assim um envolvimento tão...
Eu não consigo. Eu sei que um dia eu vou parar de pregar por várias questões. Não, graças a Deus, eu tenho saúde. Tenho um probleminha de sinusite, essas coisas normais. Mas Deus está levantando uma nova geração já, né? Eu preciso entender que Deus tem pressa de levantar novas gerações para o ministério da palavra. E se Deus me permitir chegar aos 70, aos 80, pregando, eu vou amar. Vai sim. Eu falo para Jesus, eu quero ser Caleb. Não quero andar de bengala, ó, aqui a postura da pessoa. Olha como a fineza, a pachimina dela, com broche. Gente, a mulher é fina. Tem gente, eu quero tentar nesse assunto, tem gente que acha que porque é uma mulher de Deus, pregadora, profeta, tem que andar feia. Que nada. Fedorenta, rasgada, com os dentes tudo horrível. Perfume. Anda a mulher fina, no perfume, na chiqueira. É isso aí, Brasil. É exemplo de mulher de Deus, é isso aí. Coisa boa. Irmã, eu queria também saber algum milagre da sua vida que chamou a atenção, que lhe chamou a atenção, que falou com a senhora, algo que... eu tenho muitos milagres na minha vida, né? Por exemplo, eu cantar, eu sou um milagre, né? Eu tive 3 tumores e o Senhor, aprove a Deus, me livrar da morte e de não cantar mais. E hoje eu sou a cantora que eles falam, a cantora do agudo, que tal, que é milagre. Então, assim, a senhora tem alguma história de milagre, assim, que marcou a sua? Eu sei que deve ter muitos, mas algo que a senhora queira compartilhar para todos que estão te vendo ao vivo hoje, Brasil e fora do Brasil, que a gente tem vários países que nos assistem, que te marcou. Inclusive, tem uma amiga minha, que é a Daiane Cristina, de Londres. Ela patrocinou a sua vinda para cá. Obrigada. E ela quer muito a senhora em Londres. Estarei sim, com certeza. E ela passaporte eu já tenho. Já. E ela quer muito a senhora em Londres, porque eu falo muito da senhora para ela. Ela, não, eu quero você, quem sabe, não vai eu e a senhora, né? A senhora para pregar e eu para cantar. Mas vai ser um bafo, hein? Vai ser um negócio do céu. Aleluia! Mas me conta, irmã Cristina, um milagre assim que eu... Bom, na minha juventude, uma coisa assim que eu fiz com muita simplicidade, minha mãe tinha ido viajar, né? Chegou uma irmã chamada Terezinha, disse assim, sua mãe não está? Eu falei, não. Ela falou, eu estou com meu irmão muito mal no hospital, em São Bernardo. E ele fez uma cirurgia e os médicos não garantem que ele vai se recuperar. E eu pensei comigo, e eu que ver com isso? Desse jeito, porque eu sou muito doida, pensando comigo. Ai, a senhora é muito parecida comigo. Aí eu olhando para a cara dela assim, né? Eu queria tanto. Você não quer ir lá no hospital orar pelo meu irmão? Eu, não. A senhora fala não assim na cara? Na cara. Meu Aí eu disse, porque eu tinha um compromisso. Eu tinha um compromisso, né? E eu falei, não. A visita seria às 18 às 19 horas. Mas me deu uma dó aquela hora, quando eu falei aquele não seco, duro, assim. Na hora veio arrependimento. Eu lembro, como se fosse hoje. Hoje, não sei, quase os homens não usam mais lenço masculino. Sim. O meu padrasto tinha uma caixa de lenço novinho, minha mãe tinha comprado, lenços presidente. Eu fui lá, peguei um lenço branco, olha só, me deu um estalo assim, ó. Peguei um lenço branco, falei, irmã Terezinha, eu não vou poder estar, mas eu vou orar neste lenço. Meu Deus! Desse jeito. Peguei o lenço dobradinho, novinho, orei, disse, Deus, ela vai para o hospital visitar o irmão dela. Quando ela colocar este lenço na testa dele, faça um milagre. Que o médico chamou a família e falou, nós não garantimos que ele vai viver. Fizemos a cirurgia, mas não tem nenhuma chance de sobreviver. Fizemos o que a medicina nos manda, lutar pela vida do paciente. Eu falei, irmã Terezinha, vá para o hospital e leve esse lenço. E ela creu. Com certeza. Põe na testa do seu irmão. Espere, não sai de lá enquanto não houver um resultado. Meu Deus. Só que eu esqueci, fui pro meu compromisso, então acabou isso na quinta-feira à noite. No outro dia, me bate, irmã Terezinha, falei, pronto, me morreu. Jesus, querido. Misericórdia. Eu já falei, irmão, dá enterro. Que hora vai ser o enterro? Meu Deus. Aí disse, irmã Cristina, senta. Eu falei, o que foi que aconteceu? Meu irmão está de alta. Você não está entendendo. Meu Deus, glória a Deus. Falei, como assim? Assim, me deixou eu um choque. Quando eu coloquei o lenço, ele começou a transpirar, ligado aos aparelhos, transpirar. Sentou e disse assim, eu quero ir embora, eu estou bem. Meu Deus. E ela apertou aquele botão da parede, chamou os médicos achou, falou, pronto, é óbito, né? Óbito, que estava tudo certo, seria Estava óbito. tudo certo, porque ele ia embora, ia...
Meu Deus. Aí eu fiquei assim... Em choque. Em choque, fiquei assim... Mas só que eu levei por naturalidade. Falei, bom, foi a fé dela. Foi a fé dela. Meu Deus, a senhora teimosa. Foi a fé dela. Isso, meus 18, 19 anos, por aí. Passou. E os anos se passaram. Os anos se passaram. E até que um dia eu estava na sala da minha tia, onde eu morava, na Zona Leste, cantando com as minhas primas, que também cantam muito bem. A minha prima Tânia, que é esposa de pastor, disse assim, prima, eu não sou profeta. E eu tinha uma viagem para Anápolis, em Goiás. Aquele tempo eu fui de blusão. Ai, nossa, meu Deus. Longe, Jesus. Ai, Jesus. Vomitou. 38 anos, né? Teve ânsia, vomitou, gente, eu vomito. Não, eu não passava mal, mas o cansaço. Eu passo mal e vomito, eu pago mico. Pregar 3 dias e viajar 14 horas. Misericórdia. Aquele pão que sai do fogo. Fofinho. Deus me livre, não vou não. Agora eu não vou mesmo, é avião, não, se quiser. Avião, não, se quiser, voando. Se não quiser, eu fico em casa. Voa nas asas do vento. Isso. Espírito de Deus, Jeová. Eita. Olha lá, ainda fala que não canta. Não. Como assim, Brasil? Vem lá. Com tua presença, da sua glória neste lugar. Oh, glória! Aleluia! Palmas para mim! Palmas! Peguei aquele ônibus, eu ia pregar os 3 dias, feriado de finados. E minha prima disse assim, você vai cantar um hino durante a sua ministração. Minha prima Tânia. E Deus vai fazer um milagre na vida de alguém. Isso foi mais marcante da minha vida. Glória a Jesus. Nossa, foi assim... Deixa eu até tomar uma aguinha. Bebe água. Glória a Jesus. Tem aqui, ó, uma toalhinha para a senhora também, se precisar chorar. Olha isso aqui, gente. Enxuga suas lágrimas no Papo de Rocha. Aí, fui para aquele congresso, preguei sábado. Ia pregar sexta à noite, sábado à tarde. Estava eu pregando. O tema era o Evangelho de João, capítulo 10, se não me engano, versículo 4. E as ovelhas ouvem a minha voz. Eita, Jesus. Estou eu pregando dentro do tema, aquilo que Deus estava colocando na minha boca. A igreja lotada, tinha até telão para o lado de fora. Que era o feriado finados, estava todo mundo lá, era muita gente. Quando, de repente, o Espírito de Deus disse para mim assim, canta um hino que eu vou curar alguém, vou dar livramento de morte hoje aqui. Meu Jesus. E eu fiquei assim, falei, não vou cantar, não vou. E Deus dizendo para mim assim, canta. Meu Deus. Aí eu parei de pregar, comecei a cantar um hino da Lauriette, Deus dos Deuses. Esse é o Deus dos deuses. Tem um agudo, né, filha? É para sua voz, para minha não. Aleluia. Microfone sem fio é tudo que eu gosto, né? Quando chegou no coro, Deus disse, desce, vai em direção à porta, volta, na terceira fileira de banco, entra. Ainda te deu o endereço, sim. Fazer o que... Aquela irmã alta, ela estava de cabisbaixa, assim, você viu o semblante de sofrida. Diz a ela que o médico disse que dava 3 dias de vida para ela. Meu Deus. Mas eu hoje dou um coração novo a ela. Meu Deus. Mas esse milagre ainda vai ter uma repercussão. Por quê? 10 para meia-noite de hoje, eu vou dar o sinal do milagre. Eles vão para casa. Tanto é que os médicos que tratavam dela, disse assim, olha, naquela época do BIP, quase poucas pessoas tinham celular. Sim. Qualquer coisa, eu estou no sítio, na minha fazenda, me bipam, porque ela pode morrer a qualquer minuto. Ele autorizou ela a ir ao congresso para despedir dos irmãos. Meu Deus. A família toda estava lá, esposa de pastor. Olha. Parece que é Marta o nome dela. E vai. Mas se ela passar mal, já me bipam, porque eu já vou direto para o hospital, leva ela direto. Meu Deus. Porque não tem como, é 3 dias que ela tem para ficar com vocês. Quando eu voltei, Deus falou, entra na terceira fileira e coloque a mão do lado esquerdo daquela mulher de blusa verde. A senhora lembra detalhes, né? Sim, está de verde, toda chique. Põe a mão em cima do coração dela e diga a ela que eu sou Jeová Rafá. Meu Deus. E a última palavra é a minha. Quando Deus quer fazer,
ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. Aleluia. E se ele soprar, faz o inferno Glória. explodir. Eu tô ali com a mão ministrando no coração dela. Uhum. A família inteira caiu no pranto. Meu A igreja Deus. inteira. Que a igreja sabia, né? Todo Só mundo a sabia, senhora que- menos eu. É menos a primeira senhora. vez que eu tinha pisado em Anápolis. Meu Deus, valeu a pena os 15 horas de viagem. né? Nossa, se valeu. Você não tem noção. Que para mim foi uma glória de Deus. Uma glória. Eu Isso. disse hoje, 10 para meia-noite, 23 horas e 50 minutos. Cadê a família? Chamei todos. Fiquem atentos. Porque o sinal do milagre vai descer exatamente naquela noite. 23 horas e 50 minutos, ela começou a passar mal. Ela estava com o aparelho, começou a disparar. que Ela era o tinha sinal. marca-passo? Aí corre para o hospital, já liga para os médicos, para a equipe médica, Aham. e já estão esperando ela. Meu Deus. Quando chega no hospital, o médico, o que aconteceu? E falou assim, eu avisei que era despedida. Vai para a mesa e olha e falou assim, mas ela passou em qual médico? Quem medicou ela? Os médicos falaram para a família. Uhum. Ela passou por alguma cirurgia hoje, que nós estamos cuidando do caso dela já há meses. Não, ela foi para o congresso, como o senhor falou que ela podia ir. Falou, não pode ser. Eletro e vai. Ela está com coração de bebê. Meu Ela está Deus! Deus do céu! O marca-passo, tiraram tudo. Tudo, a mulher está Meu viva até Deus hoje. do Para a céu! glória de Deus. Glória a Deus! Isso eu falei, bom, agora não posso mais ter medo, não. Agora é ousadia. Agora me aguardem. Que eu vou entregar Vou para tudo. cima. Deus mandou, eu vou para cima. É, irmã Cristina, é uma autoridade que eu vejo na sua vida, é aquela autoridade de ousadia. Ousadia. Por quê? Porque quando a gente lhe vê na internet, nos causa tremor e temor. Por quê? Porque quando a gente vê uma pessoa sendo usada por Deus num nível de autoridade como a senhora tem, a gente vê que tá difícil hoje, tá muito difícil hoje achar profetas de verdade, né? Eu conheço, graças a Deus, muitas pessoas que levam a sério, né, esse dom profético. Mas a autoridade que Deus te usa, a senhora sobe no altar e entrega a mensagem que Deus te dá numa autoridade que todos, é incrível. Eu estava vendo uma vez uma profecia que a senhora, que Deus lhe disse a respeito do que iríamos passar, Sim, sim. né, sobre todo esse mal que a gente veio, né, que a gente já passou por 2 anos. Deus lhe revelando numa maneira muito profunda em cima de um altar, do altar sério, que é a igreja da Assembleia de Deus de Perus, que o pastor Elias Cardoso, uma bênção, amo aquele pastor, amo aquela igreja, amo todo aquele povo, cantei na vigília deles lá, uma bênção, uma coisa do céu. Ou igreja que dá lugar na terra é aquela, né? E eu vendo aquilo, é impressionante como as pessoas param para lhe ouvir. Por quê? Porque aonde eu vejo quando a história de Jesus, né? Quando Jesus passava, era uma multidão que ia atrás para ouvir ele ministrar. Sim. E eu vejo que hoje nós precisamos parecer com Jesus. E tudo que a gente for fazer tem que parecer com Jesus. Tem que chamar atenção para o nome do Senhor ser glorificado. Sim. E eu nunca vi isso ser para a sua glória. Não. Né? Eu vejo uma simplicidade muito grande na senhora, uma humildade, porque, mais uma vez, eu quero falar aqui para vocês, que nessa cadeira, na minha vida, eu sempre falo, desde o início vou repetir de novo, desde o início, eu sempre falei da direção, né, quando me foi feita essa proposta do podcast, eu vou chamar quem o Senhor tocar no meu coração. Amém. Por quê? Porque eu levo muito a sério as coisas de Deus, né? As coisas de Deus têm que ser tudo levado muito a sério. Sim. E para sentar nessa cadeira, para conversar com a gente, falar de Jesus, tem que ter autoridade, né? E a autoridade nunca vai falar. Então, para mim, é uma honra. Eu tô falando que eu tô ficando chique, que só senta nessa cadeira gente top. Ai, uma Cristina Maranhão. E é um privilégio. E aí, a senhora teve medo, eu tinha essa curiosidade, sim, porque quando eu vi a senhora subir em vários, né, não só esse, mas eu vi a senhora pregando, ministrando e Deus te tomando. A senhora teve medo de entregar uma profecia de
tão séria, que marcou a história do país e do mundo, porque não foi só aqui, foi no mundo inteiro. Lhe deu algum medo na senhora quando foi subir? A senhora falou, não, Deus mandou, eu vou e subo e falo mesmo, sem medo. É algo tão sobrenatural. Eu me lembro muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Eu congregava na Assembleia de Deus Belém, São Paulo, setor 3. Meu pastor na época, o saudoso pastor Valdir Bícego, Deus trouxe um jovem, uma consagração chamada Luiz. Eu não perdi, eu morava próximo. Ele olhou para mim e falou assim, olha, eu vejo Deus te usando com muita autoridade, com muita ousadia. Ele vai te tomar que você não vai perceber. Quando ele falou isso, eu falei assim, eu só entrego se Deus me anestesiar. Nem que depois eu fico desmontada, não tem problema. Mas na hora, é uma coisa que vem de Deus. Eu não sinto pé, não sinto braço. É uma coisa, eu não sei explicar. Eu me transformo. Fica em outra atmosfera. Com certeza. Em outra atmosfera, literalmente. Quando ele entregava essa profecia, Deus vai te tomar com muita autoridade. Você vai entregar coisas que você nem imagina, que sua mente humana é incapaz de imaginar, entender o que você vai, o que a sua boca vai falar, que vai vir do céu, direto do trono. Pensei comigo, eu só entrego se Deus me tomar com muita autoridade. Meu Deus. Do contrário, eu não saio do lugar. Eita! E é assim, quando Deus me tomou para falar do que viria ao mundo, ao país, ao Brasil, das mortes, não só da questão da Covid, como foi de Brumadinho, como Deus falou do voo da Chapecoense e de outras coisas, da morte daquele pregador do voo da TAM. Pessoas gravaram. Do buraco do metrô em São Paulo, que engoliu pessoas. Meu Deus, foi muita coisa. Assim, foi uma coisa de louco. Eu falei, assim... Depois, quando eu caí em mim, a Cristina, eu digo, meu Deus, eu não falei isso. Não, eu entro em choque, eu fico em choque. Aquela profecia que Deus disse que ia sacudir o país, o mundo, e que seria muitas mortes, muito choro, muito pranto. Eu fui para casa em prantos. Meu Deus, eu imagino. Eu disse, Deus. Depois de ter entregue tudo aquilo com tanta certeza. Meu Deus. O que eu falei? Mas eu já tinha falado. E agora eu sou assim. Só que antes disso, eu começo uma luta interna. Eu começo a sentir... A minha respiração fica ofegante. Aí eu fico batendo as pernas aqui, o joelho. A garganta seca. Se tiver água, até se não tiver, fico... Aí o coração começa assim, ó. Aí eu falo, meu Deus, não. Calma aí, Jesus, calma. Que eu sou barro... Né? Eu tenho meus limites, mas quando eu penso que não, parece que uma mão me pega e eu me levanto e vou. É algo assim que não dá para explicar. Vou ir com dor, uma das profecias que eu entreguei, eu estava com muita dor. Eu fazia dias que eu não dormia. É uma guerra, né? A pessoa fica numa guerra. O espiritual é muito sério. É muito sério. A senhora acredita em heranças espirituais como, para dizer, maldições hereditárias? De alguma coisa que alguém fez no passado e hoje os filhos pagam ou esse tipo de coisa, a senhora acredita? Olha, eu fico no meio termo. Acredito, depende muito da situação. Eu conheço famílias, eu conheço, convivi, hoje não, que a gente mora um pouco longe. Eu vou até tentar não entrar muito na questão, não, fique em né? paz. Mas eu conheço uma família, né? Não vou citar o nome nem onde mora, que hoje está pagando, os filhos estão pagando, os netos estão pagando por algo que fez. Os pais. Por algo que fez e Deus disse que ia cobrar. Olha, até hoje eu vejo peso. Quando eu falo, meu Deus, podia ter evitado isso, a pessoa... Mas, assim, eu vejo que Deus ainda tem tido muita misericórdia, né? Muita misericórdia dessas pessoas. Alguns, graças a Deus, servem ao Senhor, mas alguns não teve jeito, foi um fim triste. E por quê? Porque tocaram em profeta, tocaram na minha mãe, falaram mal dela, chamavam ela de louca, como falam de mim, que eu sei. E a gente tem que tomar cuidado, porque, irmã Cristina, as pessoas hoje, eu tenho visto hoje, que eu tenho viajado bastante, falado com muita gente, e eu tenho visto uma falta de respeito tão grande
para com pastores, para com missionários, para com profetas. Por exemplo, eu tenho muitos amigos, eu só ando com gente crente. Se não for crente, eu não quero nem conversa, não quero nem saber. E a maioria são profetas, né? E gente que gosta de orar, porque me leva, que me arrasta para oração, porque eu também, desde criança, a gente gosta de orar, né? E eu tenho visto muita falta de respeito com o pregador. Aqui, ó, Deus falou isso aí, nada. Que nada, emoção, emoção, não sei o quê. Aí, quando Deus começa a tratar, agir, cumprir, e aí a pessoa fica envergonhada porque falou, aí paga o preço, não sabe por quê. É bem isso mesmo. É bem isso, né? E eu fico, assim, bem perplexa com a afronta, porque isso é uma afronta contra Deus, né? Que não tem o que dizer. Agora, a pergunta... Acho que chegou alguma coisa aqui pra gente? Chegou? Gente, a senhora faz dieta, alguma coisa? Não. Porque eu também não faço, não. Tá? Toca aqui, que a gente tá junto. A senhora já teve vontade de parar? Passou na sua cabeça, na sua vida, falar assim, obrigada, esse é o meu marido, o pastor Eliel Rocha, uma benção na minha vida. Você não tá com depre esse homem, não, gente? Ele é muito magrinho. Não, ele é magro desde que casou. Desde que eu casei, ele não engordou nem emagreceu uma grama, dá uma raiva, só eu. Eu falo que eu sou o casal 10, ele é o 1 e eu sou o 0. Gente, vamos combinar? Redondinho. É, redondinha, né? Mas não sou tão não, mas tá bom. Brincadeirinha, viu, Mariel? Senhora, já pensou em parar? Tipo assim, eu não quero mais. Já teve alguma decepção que falou assim, eu quero saber disso aí, não? Gente, eu morava em Guarulhos. Jardim Las Vegas. Eu estava muito decepcionada. Por uma profecia que eu entreguei em uma igreja. Uma profecia? Ministrando, pregando. E eu fui lavar roupa, estava muito frio, e eu tinha um rádio, coloquei no vitrô da cozinha para ouvir louvor. Eu disse para Deus, olha, eu não vou mais pregar, não. Ficar apanhando esse povo aí, não sabe às o preço que a gente tristeza, paga. Né? Eu não abri a boca sem responsabilidade. Eu vi que algumas pessoas me olharam, tipo, da forma como Deus me usou. Nossa, mas Deus vai fazer isso? Você sente, assim, o ponto de interrogação na cara das pessoas. E eu estava muito chateada. Coloquei num programa evangélico lá, que eu não me lembro, não pergunte. Sei que ela chamava Rádio Melodia, parece. A Melodia, bem famosa esse rádio. Isso foi na década de 1993, 94. É a Rádio Melodia mesmo, ela é bem antiga. Eu ali, pondo roupa na máquina, tal. E eu tinha feito uma visita na parte da manhã, cheguei por volta de meio-dia em casa. E, de repente, eu falei para Deus assim, comigo, não vou pregar mais. Não quero. Mas chorando. Lavando as roupas brancas do meu marido, que ele era enfermeiro, né? Então, você passa muitos anos em enfermagem. Aí, eu queria muito que Deus falasse comigo através desse rádio, assim, olhando pro rádio. Naquela época não tinha internet nem nada. Não pede isso, não, que Deus faz. Eu queria que Deus falasse comigo. Aí parei e fiquei olhando pro rádio. E o programador, o irmão que estava fazendo o programa, disse, nós vamos ouvir um louvor agora. Eu acho que vai me falar com muita gente. Falei, opa, você que está nos ouvindo esse programa, senti no coração de soltar esse hino. Até então eu não conhecia Noemi Nonato, nem de longe nem de perto. E ela começa. Por quantas vezes, mulher de Deus, em sua jornada, ai, que vontade lhe deu de parar. As portas para você se fechou. E aí, na hora que eu ouvi aquilo, desliguei a máquina, eu fiquei parada. Eu falei, meu Deus do céu, as lágrimas descendo. Meu Deus. O seu coração parou. E eu disse isso. Até disse, Deus não me ouve mais. Não ouve mais. Mas é porque você se esqueceu. De alguma vez para o monte olhar, e eu estou olhando. Aí aí veio um refrão, não pare agora. Aí eu falei, meu Deus. Deus falando na terra, dentro do rádio. Falei, meu Deus, eu vou prosseguir. Mas não foi só uma vez, não, tá? E não é só eu nessa caminhada
que passou por isso, não. É. Não. É difícil. É difícil. Eu sei como é. Porque... Gente, olha isso aqui. Hoje tem burger, olha aí, maravilha. Meu Deus. A gente pediu para ser menos pesado possível para a senhora, né? Com muito carinho eles nos enviaram. Tá perfeito. Parabéns. Hoje tem equilíbrio para a senhora. Olha que bênção. Muito bom. Irmã Cristina, a senhora recebe muita ligação, deve receber, né? Com certeza, porque é uma pessoa muito acessível, uma mulher de Deus e humilde. Ela mesma falou comigo, eu me senti muito honrada. A senhora recebe muita ligação pedindo oração? Nossa. Tipo assim, eu quero ver o que Deus vai falar. Porque às vezes acha que é automático, né? A pessoa vai orar e vai falar em profecia. E não é assim, nem sempre o Senhor quer falar. Nem sempre o Senhor quer usar alguém na profecia. Só ora, amém? Porque oração a gente não vai negar. Mas a senhora recebe muita mensagem, tipo assim, oi, irmã Cristina, Deus não tem uma palavra aí para a senhora? Tipo, porque eu vejo as minhas amigas profetas falam assim, Deus não te revelou nada, não? Vou te mostrar uma foto, vou te mostrar um não sei o quê. Eu fico pensando, falei, meu Deus, como que deve ser a vida desse povo? Será que é meu preparado? Será que é minha preparado? Digo, meu Deus, nem eu estou olhando para o meu preparado. Se está preparado, deve estar agora escondido, Senhor. Não. Tem uns pedidos assim, eu fico assim... Fora do normal. Não. Será que eu compro o carro? Será que se eu pago o carro? Se eu deixo de pagar? É tipo assim, achando que a senhora é o quê? Vidente? Né? Porque é uma coisa porque tem gente que acha que crente é meio vidente. Lá, não é assim, não. É quando Deus fala mesmo, né? Eu leio hoje WhatsApp, no Messenger. Então, é 24 horas. Eu tenho 2 Facebooks, né? E 2 Instagram. Meu Deus, irmã, olha, eu tô gostando de fulano. E eu fico só lendo. E a senhora responde todo mundo? Nem sempre. É porque não dá, né? Senão é minha vida, como é que fica? Como é que vai ficar? Gente, eu lavo, eu passo, eu tenho 5 cachorros. Que delícia, eu tenho um. Gosto de cozinhar, não tô tendo tempo. Amo cuidar das minhas plantas. Eu sou uma pessoa normal. Eu não gosto de planta nem de flor, acredita? Eu não acredito. Converte, Jesus. Não consigo gostar de flor. Quando eu comecei a namorar meu marido, ele quis causar. Aí ele foi e mandou... Ele magrinho até hoje. A decepção emagreceu ele. Aí a gente começou a namorar, aí ele mandou um buquê de rosas vermelhas. Só que rosa vermelha, eu gosto de rosa vermelha. Eu não gosto de flor, porque, não sei, eu vejo cemitério em flores. Mas ele mandou rosas vermelhas para mim. Eu falei, gente, a senhora pode comer à vontade, tá? É muito bom. Tá bom? Nossa. Hoje tem. Tá pra lá de bom. Hoje tem lanche no Papo de Rocha. E aí, ele me deu um buquê de flores, chegou em casa, ele mandou comprar e aí mandaram entregar para mim. Aí eu olhei aquelas flores e achei, tão bonita. Mas aí minha mãe, meu Deus, que linda. Eu falei, mas mãe, nossa, mas você não gosta de flor? Não gosto de flor. E as flores sabem que eu não gosto dela, elas murcham. Não acredita? As minhas plantas eu converso com elas. Todo mundo diz que tem que conversar. Renda portuguesa, renda francesa. Nossa. Orquídeas. Eu tenho um pequeno jardim. Eu vou confessar um pecado aqui. Quando eu era menina, adolescente, pequena... Matou as plantas da sua mãe, né? Não, do vizinho. Eu morava numa casa que tinha um vizinho que era perturbado. Aí, ele tinha um monte de plantinha, assim. Sabe aquelas plantinhas pequenininhas, tipo violetinha? Sim, já não me dou com violeta. Não dá certo. Aí, tinha um monte de violetinha, um monte de florzinha, assim, na janela. Aí, eu falei assim... E ele ouviu uma música tão nojenta... Me perdoa a expressão, mas a música era tão nojenta, essa música... Faço ideia. Que eu ficava assim... E ele ouvia, mas eu morava na casa da frente, ele morava no fundo. E ele falava... E ele botava bem alto a música, bem alta. E perturbava a gente. Meu pai, pastor... Gente, eu tô tentando movimentar esse lanche aqui. Eu tô passando uma prova. É muito grande. Não é, ele vai pra lá, o mistério, assim, o mistério. Pega com a mão. Eu trago ele pra cá e ele escorrega de mim. Irmã, aqui a senhora tá em casa. Come com a mão, pega com a mão, deixa sujar a mão, Jesus, babar assim, bora ó. lá. Gente, isso aí, ó. Olha lá, ó. Vral. Ei, irmã Cristina das nossas! Aí, irmã Cristina, eu passei muito nervoso com ele, porque ele estava falando, meu Deus do céu, e o meu quarto era de frente
com a música nojenta. E eu falava, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida agora? Esse homem ouvindo. Aí eu tive um plano com um amigo meu, vizinho da frente, que ele também tinha ranço, porque o vizinho da frente ouvia. Imagina, a gente de trás e eles ouviam na frente. Aí eu fiquei com raiva dele. Eu falei assim, eu vou matar todas as florzinhas dele. Ô, Jesus, me perdoa. Eu já pedi perdão, né? Eu vou matar. Ele soube que foi você? Soube. Aí, ele pegou... Ele ficou com raiva, eu fiquei com raiva deles, eu peguei Cândida. Peguei um copinho assim, botei uma gota em cada flor. E vrau! Joguei. No dia seguinte, as florzinhas mostrou todas murchinhas, porque bebeu Cândida, né? Acho que eram mais 5, 6, assim, que tinha em cima. Cara da irmã Cristina. É ótimo. Aí, no dia seguinte, ele ficou tão triste. A maldade reinando na pessoa. Aí, no dia seguinte, ele ficou tão triste, mano. Nunca mais ele colocou as músicas. Aí, ele foi e comprou outra Violeta. Aí, ele falou assim, eu não tô entendendo. Por que a minha florzinha morreu de um dia para outro? Não sei o quê. E eu falava assim... eu fiquei com a consciência pesada, né? Porque o Espírito Santo reina, né? Fala. Já era menina cristã. Aí, adolescente, tinha uns 13 anos. Adolescente é terrível. Pode causar. Aí eu falava assim, não, eu não quero mais saber de ouvir essas músicas, não. Aí no dia seguinte ele veio, no dia seguinte não, uns 3 dias depois, eu falei assim, seu Durval, ele já dorme no Senhor. Eu falei, seu Durval, quero pedir perdão ao senhor. Ele falou, por quê? Porque ele aceitou Jesus, né? Ah, por quê? Porque o senhor estava ouvindo uma música muito alta e eu joguei Cândida nas suas flores. Você matou minhas flores! Mas, meu Deus do céu! Eu falei, mas por que você fez isso? Porque o senhor ficou ouvindo essa música feia, nojenta e alta e me irrita. Ele falou, tá bom, filha, era só pedir para baixar. Eu falei, a gente pedia para baixar, o senhor não abaixava. Nunca mais ele ouviu a música. Depois ele comprou mais 8 florzinhas. Aí minha mãe foi lá e comprou também mais umas 2 florzinhas para dar alegrada. Para se redimir, né? Para se redimir. Graças a Deus ele não ouvia mais aquela música. Mas pensa numa raiva que eu ficava. Meu Deus do céu de ouvir aquilo. Mas eu gosto. Gente, é muito bom conversar com a senhora. Só que eu não vou poder mais comer porque eu preciso falar com a senhora e eu parei aqui. Eu parei. Agora a senhora pode comer tudo. Pode ficar à vontade. Irmã Cristina, a senhora recebe muita afronta de pessoas, até de pastores. Eu acredito que a senhora recebe até de pastores, né? Porque porque a autoridade que Deus te usa, às vezes nem pastor aceita, né? Mas fala por trás, tá? Fala por trás. Fala por trás, nos bastidores. Bando de covarde. Bando de covarde. Não fala na frente. Só que eu fico sabendo, além do... Sabe por quê? Deus te revela. Enquanto eu estou entregando a palavra que Deus está mandando, eu sinto quem recebeu, quem creu, quem não creu. Não adianta você querer. O próprio Jesus fala assim, olha, por que murmurais entre vocês? Então, eu sei, quando sinto dentro de mim, a hora que eu estou ministrando, ou então estou entregando algo profético, eu sinto quem recebeu, quem não recebeu. Não adianta. E falo por trás. Olha aí. Depois chega aos meus ouvidos. Por exemplo, quando Deus me usou falando da doença que viria. E veio com força, hein? Que ia morrer muita gente, ia ter muito choro. Uma irmã me pediu perdão pelo Facebook. Eu não sei se ela pode estar me ouvindo agora, eu também não sei o nome dela, não me lembrei disso. Ela falou, essa irmã é louca. Ela me chamou de louca. Do meu ministério, de uma congregação nossa. Mesmo conhecendo a senhora, sabendo que Deus te toma no profundo. A senhora está extrapolando, é louca. Que isso? Depois, um dia, fazendo live, ela mandou um recado. Quero pedir perdão à senhora, porque eu murmurei. E sei que a senhora é mulher de Deus. Falei, agora você é Deus, filha. Pede para Deus pro Covid e não levar ninguém da sua casa. Levou? Parece que levou uma pessoa da família. Meu Deus do céu. Ela pediu perdão. Ela ainda teve coragem de pedir perdão, mas outros não. Você está entendendo? As pessoas não têm coragem de assumir o que faz. Se escondem. Aí depois veio a mulher de Deus batendo na minha sola, dá um murro. Dá 30 tapas na cara, não dá? Mulher de Deus. Eu sabia que Deus ia cumprir. Eu fiz assim, Judas. Só dou aquela olhadinha assim, eu puxei um pouco pra minha mãe, sabe? Minha mãe era assim. Aquela olhadinha, aquela risadinha assim. Cara, a senhora é muito igual eu, sabia? A senhora não é parente minha, não? Fala na minha cara, não creio e pronto. Agora, o problema não é a questão da pessoa duvidar, o problema é que abre a boca e fala. O erro, o pecado não está... A Bíblia não diz que o que faz mal é o que sai da boca para fora. E a senhora sente que tem pastores que têm medo da senhora? Morrem. De chamar para pregar? Adoro querer saber disso. Não, tem pastores que não me chamam. Tem medo?
Ela não. Eu sei. Até do meu próprio ministério, Nani Perus. Vocês pensam que eu não... Se você estiver me assistindo, meu santo, esse que eu digo eu. Deixa eu dar um recado. Não adianta você falar que não quer eu na sua igreja. Porque um dia a gente vai se encontrar. Tá? Você que diz assim, aqui ela não prega, Ai de tu. eu vou orar por você. Pra você se converter. Porque eu sei que tem. Eu sei. Aqui ela... Por que você tem medo de profeta? Se você tem alguma coisa para consertar, conserta agora, porque Jesus vem, hein? Aí é você e ele. Eu fico sabendo. O meu próprio pastor presidente falou assim, por que vocês não levam um profeta, já não citando meu nome, mas eu estou sabendo que é eu, na sua igreja para pregar? Qual é o problema? Aqui não. Eu sei que eu não sou uma pregadora eloquente. É sim, mano, Cristina. Não eu tem acho teologia. Que a senhora... Não tem teologia? Não. E prega desse jeito? Melhor a senhora não fazer, não, para a senhora não ficar vaidosa. Você entendeu? Não tem nada contra. Pelo contrário, admiro, mas assim... Porque eu acho que é dom. Eu tenho um sogro, ele fez teologia. Eu tenho um sogro que é mestre na palavra, pastor Dionísio Rocha. Márcio falou muito bem dele para mim. Ele é mestre no ensino, ele é mestre eu digo no sentido de ensinar. Ele nunca fez teologia. É daquela época do pastor José Carlos, lá de Baraíba, da época até do seu pastor, que é aqueles que têm o dom mesmo de ministrar. Eu já não sei ensinar. Que nunca pegaram, nunca sentaram numa mesa para estudar. Tipo, você fez teologia, você fez isso. Não, eu prego. Por que você prega assim, desse jeito? Deus. Então, tem gente que nem precisa fazer teologia, porque o próprio Deus dá a revelação. Da palavra. Da palavra, porque, às vezes, quando alguém que tem, por exemplo, a senhora que faz, não estou dizendo que a senhora vai fazer isso, me entenda. Tem gente que tem aquela eloquência para ministrar, aí vai fazer a teologia, fica besta. Aí já muda até o tom de voz. Aí muda o tom de voz. Meus amados irmãos terráqueos, quero vos dizer... Eu não sei, eu falo assim. Quero vos dizer assim, na Igreja Paz do Senhor. Palavra do Senhor, que está neste culto, nesta noite. Quero dizer... Aí eu fico já assim, ai, meu Deus do céu. Quero agradecer os irmãos. Aí eu falo, não, pega logo a palavra, para de palhaçada, o tempo está passando. Vou lhe citar um episódio. Na minha igreja, era o nosso congresso que vai ter agora essa semana, que é o CIBEMP, que é o Congresso das Irmãs Beneficentes do Ministério de Perus, a sigla CIBEMP. Que coisa linda! 2000, deixa eu ver, eu mudei para 2009, 2010, acho que é 2012. Abertura numa sexta-feira à noite. Veio um determinado pregador do Nordeste. Ele leu aquela passagem de Daniel, lá em Daniel capítulo 3, os jovens jogados na fornalha. Isso na igreja antiga. Hoje a gente está na catedral. Abertura, eu sentei lá embaixo, porque os ministros todos sentaram no púlpito. Ele leu a leitura, né? Sadraque, Mesaque, Abedênego foram lançados da fornalha, a fornalha aquecida 7 vezes, tá? A igreja poderia sentar. Todo mundo sentou e eu gosto de sentar para ouvir. Eu gosto de ser ministrada. É bom, né? Aí o cidadão, acho que querendo causar, porque a igreja estava lotada, matriz de Perus. Adoro. Começa a trazer todo o significado da fornalha. Eu comecei a ficar inquieta, assim, ó, olhando para a cara dele. Hein? A minha cara, o pessoal na galeria. Porque em tantos graus Celsius, porque esse grau vai Celsius para cá, Celsius para lá, e o povo assim, ó. Nossa. E eu aqui, Jesus desce nessa casa. Espírito Jesus de oração, desce né? aqui. Ficou quase 30 minutos falando dos graus Celsius do calor da fornalha. Vai vendo. Meu Deus do E o céu. povo já estava agoniado. E todo mundo olhando para mim, você não está entendendo. Aí Deus te toma, já levanta e vrau! Aí vai vendo. Eu aqui me afastei aqui um pouquinho do banco e segurei aqui, o Jesus tem misericórdia de mim. As irmãs perceberam, Jesus me ajuda. O homem não parava de falar no grau Celsius, porque se você pegar tantos graus, eu vou estar não sei aonde, fazer não sei o quê. Quem quer saber disso, assim, gente? Mané grau Celsius. E eu abaixei a cabeça e falei, Jesus, desce na vida desse homem, Jesus. Desce na vida desse homem. Era 8h15, o homem não saía do grau Celsius. Meu Deus! Acho que o Celsius já estava ficando nervoso. Meu Deus! Eu aqui, todo mundo percebeu que eu abaixei a cabeça e orando no Espírito. Jesus, toma a vida desse homem.
Jesus, toma a boca dele. Jesus, o povo quer ouvir tua palavra. Não deu 2 minutos, eu senti um estalo, bum! Eu pá. Num saltão desse tamanho, que hoje eu não posso usar muito salto. Suba até ele e diz assim, homem, eu lhe trouxe aqui para pregar a minha palavra, aquilo que eu quero falar na sua boca, não enfeita. Meu Deus! Era um negão assim, de uns quase 200 quilos, derrubou o beiço, chorou muito. Aí a igreja foi tomada da glória. Meu Deus! Foi um negócio do céu. Foi, Menino, imagino. Deus tomou ele depois. Foi. Aí ele deu lugar. O rapaz, o homem estava cheio de Deus e fazendo graça, mas graça, querendo causar, tipo assim, para voltar a próxima vez. É aquela coisa de você ficar muito na técnica e esquecer do espiritual, né? Assim mesmo os cantores, que fica muito na técnica, ai, porque eu vou fazer isso, porque tem que fazer isso, e o espiritual fica longe, né? Eu vejo muitos cantores. Você já fez aula de canto? Nunca fiz aula de canto, nunca estudei, nunca entrei numa sala para fazer, vamos fazer uma técnica vocal, não, nunca. O que eu sei é o próprio Espírito Santo que me ensina. E eu cuido da voz, eu tomo todo aquele cuidado com água, bebo muita água, tomo cuidado. Bebo muita água. Tenho aquele cuidado, mas eu não fico. Uma hora quando Deus preparar alguém para fazer uma aula de canto comigo, fazer uma técnica vocal, eu vou receber e vai ser muito bom. Eu até anotei aqui, porque é muita coisa que eu queria te perguntar, né? O que é ser Cristina Maranhão, que eu vejo assim, muita gente bate nas nossas costas e fala assim, eu queria ser como você. Ouço isso todos os dias. Eu queria tanto cantar como você. Eu queria tanto pregar. Eu imagino como a senhora deve ter ouvido muito isso. Por quê? Eu estava lendo a palavra e eu estava vendo uma frase que me chamou muita atenção. A unção que você respeita é a unção que você atrai, né? Nesse caso, a unção que você atrai é a unção que o Senhor tem, mas você admirou a pessoa, mas o Senhor tem uma unção diferenciada para você e você vai usar aquilo que Deus te deu. Mas eu vejo assim, eu queria tanto cantar, eu queria tanto pregar. Acontece muito isso com a senhora, das pessoas chegar e falar assim, eu quero ser igual a senhora, mas não sabe nem um terço da guerra que a senhora vive. Hoje não, mas a semana... A senhora terminou? Posso tirar? Terminou, não aguento não, filho. Não, mas se a senhora quiser, pode comer mais tarde. Eu vou deixar aqui só para o pastor Eliel nos ajudar a tirar. Sim. Semana passada, uma moça me mandou mensagem. Meu sonho meu Deus, é de ser usado, nem que seja uma unha, como Deus te usa. E a senhora falou para ela, Falei, mesmo? Você tem um sonho de ser provado igual Deus me prova também? Porque é um preço. É o preço. A quem mais ele dá, mais ele cobra. Exatamente. É que eu não subo no altar, irmãos, olha, eu tô precisando. Não sou de ficar chorando meus problemas, não. Deus cuida de mim. A guerra espiritual que a gente vive é muito travada. Essa noite eu não dormi. Essa noite eu não sei o que foi dormir. Porque quando eu quero até comentar isso com a senhora e falar para o pessoal que está nos ouvindo que o reino espiritual é tão vivo quanto o físico, né? Porque as pessoas acham que é muito fácil a vida que a gente vive e tal. A gente tá rindo, tá sorrindo, tá bonita, tá bem vestida, a irmã tá elegante, tá chique, mas não sabe o que aconteceu com ela. Não dormiu, não teve um sono bom, levantou, orou, porque assim, quando eu tô ruim, a guerra é muito grande, o Senhor já me põe para ficar de joelho. A gente vai pro joelho, eu e minha casa, eu e meu marido, minhas filhas, vamos orar, porque o Senhor tem que... Então, a gente vê a guerra espiritual. E tem gente que fala assim, nossa, espiritualizando tudo. Tudo, né? Tudo é espiritualizado. Tudo isso? É tudo isso, imagina. Aí, quando acontece aquilo que o Senhor nos falou que ia acontecer, porque a gente orou, e Deus nos livra, aí a pessoa fala assim, nossa, você viu? Deus tinha me avisado. Por quê? Porque está com a visão aberta, né? Exatamente. E é tão difícil, né, irmã? Muito Cristina, difícil. A gente vê pessoas com a visão espiritual aberta para enxergar o que é espiritual e ter discernimento. A falta de discernimento hoje tem me deixado apurrinhada. Isso é verdade. Sabe? Porque tem coisas, às vezes, até dentro da igreja que a gente vê. E eu tenho tido sonhos, muitos sonhos, e o Senhor tem sempre me direcionado. Abra os teus olhos e enxergue, né? Abra os teus olhos e veja o que eu quero fazer. Então, eu fico vendo, e então eu imagino como que a senhora deve ter, ouvir
quantas coisas que as pessoas querem saber Sim. e falar assim, eu quero ser igual a senhora. A senhora já teve assim, alguma experiência de... A senhora acredita em crente macumbeiro de oração? Sim. De oração? Tipo, a Sim. senhora já teve alguma experiência de oração contrária? Já. De pessoas falarem assim, eu vou ver, eu quero mais... Porque tem uma música aí que fala sobre que você tem que estar lá em cima e eu quero ver, eu vou estar lá em cima, você está lá na Sim. prova e eu não acho certo. Eu acho que Eu não música tem gosto. que ser adoração Sim. a Deus. Me desculpa, mas não acho legal. Mas tudo bem que a pessoa está vivendo, não interessa. A minha opinião de adoração é diferente disso. Sim, exatamente. De humilhar a pessoa e falar, de colocar a pessoa para baixo. Não, você vai ficar lá embaixo e eu vou ficar aqui em cima te vendo. Eu acho isso muito errado. O reino não é assim, o reino tem espaço para todo mundo, exatamente. Né? E a senhora já recebeu alguma crítica por isso? Sim. Já teve... Nossa, inúmeras. Uhum. Inúmeras. Muito difícil. É muito difícil. A senhora me disse que tinha uma palavra que o Senhor te deu essa hoje. Madrugada. A senhora gostaria de ministrar essa palavra para nós e para gente que a gente está já chegando no fim da nossa entrevista, do nosso papo, né? E eu estou muito alegre de receber a senhora. E mais ainda, né? Porque eu amei a senhora é muito simpática, a senhora é muito do povo, eu sou sorri muito do povo. fácil, eu gosto de gente que sorri fácil. E eu sempre vejo, eu até comentei com a minha assessora, a Ciane, que ela está nos assistindo. Ciane, um beijo para você. Eu sempre falo para ela assim, Ciane, eu não conheço nenhum profeta nesta terra que não tenha senso de humor, que não seja engraçado. Porque Deus tem um jeito de usar e tem que ter ousadia, não pode ser turrão e não pode nem ser fechado, né? E a senhora é uma pessoa que eu amei muito. Então, deixa Deus te usar. Eu fico grata por essa oportunidade. Amém. E eu sempre digo a Deus que eu estava orando essa madrugada, eu disse para o Senhor, Senhor, são 31 anos pregando. 31 anos? 31 anos. Uau! Eu não quero pregar por costume de pregar. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero abrir a boca com convicção de que a palavra que eu vou ministrar vai, nem que seja para eu já cheguei a pregar em congressos que só uma pessoa precisava daquela palavra. A igreja lotada. E Deus parece que só falou com aquela pessoa. Mas Deus move o céu por causa de uma pessoa, Move. Né? Eu não quero pregar porque eu tenho... Não. Não é isso. Porque eu lembro que eu vi uma vez o meu saudoso pastor Valdir Bispo, ele disse assim, muitas vezes você tem que pegar o seu cronômetro, zerar. Porque aquela coisa, eu tenho 30 anos de ministério. Peraí, zera, eu começo tudo de novo. É interessante você recomeçar. Porque a pessoa acaba acostumando com aquilo. Prega por costume, canta por costume. E eu não quero isso para a minha vida. Amém. Eu tenho na minha rede social, eu sempre digo, #simplesmente serva. Tudo que eu posto, eu quase não posto muita coisa, mas sou de igreja mesmo, foto dos meus cachorrinhos, das igrejas que eu estive. O Salmo 27, eu me identifico muito. Né? Aqui minha Bíblia tem uma versão bem diferente. Do nosso poeta, profeta, rei Davi. Ele diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem eu terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá. Amém. Esse salmo de Davi, ele expressa uma confiança tão serena, e está faltando isso muito em nós, porque muitas vezes a adversidade ela vem e te deixa um tanto tensa, sobrecarregada. Davi traz isso com uma serenidade tão grande, uma fé serena,
uma fé tão tranquila. E ele expressa isso, essa paz, que no meio de perseguição, quem é que consegue ter essa paz? No meio de perseguição, de inimigos, ameaça de morte, que eu já fui ameaçada de morte, está longe de casa, e humanamente não há esperança para ele. Como é que você consegue ter essa paz serena? Só quem tem confiança em Deus. Plena confiança. Você está cercada de inimigos, porque eu tenho inimigos espirituais, inimigos que vejo, inimigos que não vejo, mas eu sinto que eu tenho. Porque eu prego a verdade. E ninguém vai me calar, até o dia que Deus cessar a minha voz. É isso aí. João Batista no deserto diz assim, olha, eu sou a voz, e ele é a palavra. João Batista foi a voz, e a palavra veio do Senhor. Porque Deus está precisando de profeta nessa geração. Essa geração acostumada, receba, receba, receba. Uma geração que não quer orar, que não quer renunciar. Só chave, só. Só chave. Não que Deus não te abençoe. Sim. Mas, assim, se acostumam de pegar o Deuteronômio 28 e só ver a parte A. Vamos ler ela inteira? Né? Vamos ver ela inteira, a parte B? A obediência traz bênção. Então o salmista diz assim, olha, ele estava longe de casa, não tinha esperança. O poeta manifesta uma fé tão firme, nós precisamos disso, e declarar que o seu maior desejo é continuar na presença de Deus. Ele foi fortalecido pelo Senhor no meio de guerras. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha 8 anos de idade quando Jesus me batizou com o Espírito Santo. Meu Deus. Em uma vigília na Quadrangular, lá em Diadema, Jardim Arco-Íris. 8 anos. 8 anos. Voltei para casa, eu ia para a escola dominical na minha igreja. Minha igreja era longe. Nós morávamos em um bairro do Diadema, atravessávamos a ponte de um riozinho, do outro lado já era São Bernardo. Eu cheguei em casa por volta de 5h30 da manhã e fui dormir. Até às 8 para ir para a escola dominical. Nesse intervalo eu tive um sonho. Nesse sonho apareceu um ser. Com 8 anos. Com 8 anos, um sonho. Meu Deus. Eu tinha muitos, sabe aqueles cones de linha que costureiras têm nas suas oficinas de costura? Eu ganhava todos aqueles cones de linha e abraçava eles, um de cada cor. E aí apareceu um ser, disse assim para mim, eu vou lutar contra a sua vida para tomar todas essas linhas que você ganhou. Meu Deus. E eu lutava com ele, acordei suando, eu contei para minha mãe, ela disse assim, são mensagens que Deus vai lhe usar. Meu Deus. Deus vai te usar muito em palavras. Essas linhas, uma conexão com Deus. Então, eu tenho inimigos, mas eu sei que o que está conosco é maior. E o salmista expressa isso. Olha, eu estou sendo fortalecido. Em meio ao perigo, Davi tem uma fé tranquila. Isso é para você que está nos ouvindo agora. Amém. Talvez está enfrentando não inimigos físicos, mas inimigos espirituais, porque o nosso irmão Paulo nos deixou claro isso. Em Efésios capítulo 6, versículo 10. Que a nossa guerra não é contra governo, nossa guerra não é contra um partido político, a nossa guerra não é contra uma pessoa, é contra principados e potestades, contra as hostes das maldades em lugares celestiais. Então a coisa é muito séria. E tem crente brincando. E Davi dizia assim, olha, eu estou cercado, me ameaçam, eu passo por diversos perigos. Eu tenho ele dizia, olha, ainda que um exército estoure uma guerra contra mim, nele eu confiaria. Davi tem uma fé tão serena, ele conhece o antídoto do temor. E esse antídoto é fé. Ele está seguro que mesmo no meio dessa situação, quem vai sustentar ele é Deus. Quem vai lutar por ele é Deus. Quem vai bater os seus inimigos é Deus. Aleluia. Quem vai entrar com a providência é Deus. Glória. Quem vai trazer resposta é Deus. Quem vai agir na hora certa Jesus. é Deus. Quem vai fazer surpresa na sua Glória a vida, Jesus. você que está me ouvindo agora, é Deus. Aleluia. Quem vai resolver esse problema para você, Aleluia. que pode ser um inimigo oculto, um inimigo que você está vendo que parece que você não vai vencer, é Deus. Glória. Então, Davi te convida, a nós, a mim e a você nessa noite, para ter essa fé serena. Essa fé serena, olha, eu estou no meio do perigo, eu estou sendo cercado. E essa fé que Davi tinha em Deus acalmava ele. A fé que Davi tinha em Deus fazia com que ele testificasse
dos resultados. A partir do momento que você tem essa fé serena e tranquila, vai ter resultado. E eu vou lhe falar uma coisa, querida. Deus vai te arrancar do Brasil. Você e sua família. Eu, Dília? Meu Deus. Meu Deus. Nem que seja por um tempo. Meu Deus. Eu estava segurando para não falar desde o início. Meu Deus. Meu Deus. Pode se preparar. Davi está fazendo assim, olha, essa fé que me acalma. Essa fé que me permite testificar do resultado da sua confiança no Senhor. Eu vou triunfar sobre os meus inimigos. Eles estão me cercando. O poeta expressa sua atitude de gratidão. Aleluia. Davi passou por sofrimentos, teve seus erros, teve seus deslizes, teve. Mas um homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus. Uma fé serena, uma fé estável. Deus vai arrancar vocês do Brasil, nem que seja por um período. Meu Deus. Se faz necessário. Vocês vão se lembrar e não vai demorar. Isso aqui é profético. E eu, quando entrego algo, entrego com a certeza que é Deus falando. Amém. Não se preocupe com nada. O teu maior empresário se chama Jesus Cristo. Amém. Eu falo para Jesus, o Senhor é o meu patrão, o Senhor é meu amigo, o Senhor é meu advogado, é o meu juiz, Amém. É o meu legislador. Jesus é tudo na minha vida. Então, por trás de tudo isso, por trás de toda essa batalha que Davi passava, ele conseguia manter essa tranquilidade, essa serenidade de uma fé tranquila, que ia ter resultados. Pode aguardar que nessa conversa aqui, pessoas que nos ouvem agora, você que está nos assistindo, talvez o seu inimigo seja não algo físico, mas alguma situação que está lhe cercando, lhe trazendo medo, preocupação, temor. Davi está nos ensinando, olha, tem uma fé tranquila. Eu estou há quase um mês debaixo de uma luta muito grande, situações que eu estou só deixando na mão de Deus. Eu aprendi com a minha mãe a cantar. Na hora que eu acho que não vai dar, eu começo a cantar. Deus, Davi falou assim, olha, eu vou transformar tudo isso em canção. Eu vou transformar isso em poesia, porque a minha fé serena, estável, ela se afirma na confiança que o Senhor está perto. Deus está perto de todos que o buscam. Aleluia. Eu encerro Jesus. as minhas palavras para vocês que estão me assistindo essa noite. Glória a Jesus. Tenha essa fé serena e tranquila. Vai passar. Amém. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Amém. Eu venci. Eu fiquei com esse salmo remoendo a madrugada inteira, sentei na cozinha, naquele frio, me enrolei nos cobertor e lendo. Assim, eu amo tudo que é salmo, mas esse salmo fala muito ao meu coração. É esse o Salmo 46. Eles são assim, muito fortes para mim. É como se Deus tivesse sentado assim na minha frente, ali na minha cozinha. Eu moro numa casa simples, de 3 cômodos. Eu fui para a cozinha esquentar um leite, que estava muito frio, e fui ler a Bíblia e fui orar. É como se o Senhor, porque a minha conversa com Deus é assim, como eu traio você. Senhor, senta aqui, ó, tá, vamos conversar? A situação é essa, estou passando por isso. E é assim, o dia inteiro. Eu converso com Jesus, falo com ele, explico para ele. Oração 24 horas, né? É assim que eu falo com Jesus. Orando Eu sem entro no cessar. avião para viajar, durante o percurso de viagem, eu não falo com ninguém, a não ser uma necessidade. Sim. Mas se eu viajar 1 hora de voo, 2, 3, 4, já viajei 5 horas para Roraima, não falo com ninguém, eu fico muda o tempo todo ali ligada. Senhor, eu estou indo levar a tua palavra, eu me cubra com a tua sombra, me use, faça coisas grandes. É assim, a minha vida é baseada em oração e conversa com Deus. Porque hoje as pessoas estão perdendo muito tempo precioso com outras coisas que poderiam ocupar na oração, num diálogo com Deus. O que é a oração? Dialogar com Deus. E ele está pronto para nos ouvir. Davi está dizendo assim, olha, se estourar uma guerra contra mim, vou confiar nele. Se meus inimigos me cercar, eles vão tropeçar e vão cair. Em nome de Jesus. E eu fico muito triste quando eu vejo uma das coisas que me entristece muito, eu vou deixar esse recado aqui direto, vai ganhar na jugular de muita gente. É isso aí, fala mesmo. Quando ligam para mim, eu me deixo um recado, me manda uma palavra.
Ué, Gente, mas não tem Bíblia em casa, não? eu digo, cadê a Bíblia? Ah, mas a senhora é profeta. Mas qual é a diferença? O Deus que fala comigo, fala contigo. Exatamente. Ah, me traz uma revelação. Mas fala assim, Fala direto. me traz uma revelação. Sim, me Mas, revela. gente do céu. Não tem, eu fico assim, falo, São crente novos ou crente velho de igreja, ah, gente? gente velha. Mas, gente do céu. Falo, você tem Bíblia? Eu tenho. Vai no seu quarto, fecha a sua porta, no secreto, abre a tua vai no Bíblia. secreto, ele vai falar contigo. É isso aí. Tem uns que aceitam de verdade. Ai, missionário, tipo assim, nossa, a mulher tá na carne hoje. Porque, Já tô tão acostumada. porque falou a verdade, né? Mais uma vez falou a verdade. Deus fala comigo assim, um salmo lindo desse aqui, eu fico tão tranquila, eu sei que Deus está nos cercando, nos guardando, e deve dizer assim, olha, eu tenho essa fé serena. Glória a Deus. É isso, só tenho que agradecer a Deus por essa noite, Amém. por essa oportunidade. Amém. Sou uma pessoa simples. Muito gente boa, muito simpática, Obrigada. muito cheia de Deus. Para mim, irmã Cristina, é uma honra receber a senhora Obrigada. aqui. É uma honra ter uma profeta do seu nível, eu digo do seu nível espiritual. Amém. Porque a senhora verdadeiramente é uma mulher de Deus, a qual eu respeito, eu e a minha casa. Amém, muito né? obrigada. O meu marido, sempre quando eu falei, eu queria a missionária Cristina Maranhão, ele falou assim, puxa, legal, hein? Será que a gente consegue e tal? E eu aqui dentro da casa do Júlio, que é o diretor de tudo aqui, eu consegui conversar com a senhora e deu certo, a senhora ficou um pouco ressabiada. Ah, que tipo de pergunta? Não é pergunta, é um bate-papo, uma conversa tranquila. E eu me sinto muito honrada de ser a primeira a entrevistar a sua vida, a fazer um podcast com a senhora. Para mim é uma honra, é sensacional. E eu queria que a senhora... não vou fazer como os outros, mas que a senhora lançasse uma palavra profética para o nosso país, porque eu não sei se isso é certo ou não, mas eu sinto de falar, porque nós estamos vivendo tempos que, teoricamente, entre aspas, Sim. está tudo bem, mas a gente sabe que esse tudo bem é perigoso, né? Eu tenho tido algumas experiências com o Senhor de que não vai ficar tudo bem e de que as coisas vão ficar um pouco apertadas. E uma palavra para os crentes que estão com medo desse tempo, porque a palavra de Deus sempre nos dá esse respaldo de que quando chegar o fim, as coisas iam apertar, o amor de muitos ia se esfriar, a gente vê aí as crianças sendo atacadas, os casais sendo atacados, né? É o certo virando errado e o errado virando certo. E eu queria que a senhora lançasse uma palavra profética, a senhora é uma profeta e tudo que sai da sua boca é caso sério. E o que a senhora falou para a gente vem ouvindo isso há acho que um ano, que a gente ouve isso, mas muito mais. Mas o Senhor usou a última vez que fez o podcast aqui conosco, a pastora Flávia Pontual, uma mulher de Deus, uma pastora lá de Volta Redonda. Deus usou ela no ar, numa live. E ela falou que me via eu e minha família fora do país, que o Senhor ia nos arrancar daqui. E eu nunca aceitei isso, sabe? Eu tenho, assim, um bloqueio, uma né? certa resistência em aceitar isso, É uma né? resistência em aceitar, porque eu amo meu país, eu amo minha família. Claro. Uma coisa, né, sair... eu fico pensando, Por que Jesus... eu tenho que ir para fora? Por que eu tenho que ir embora? Deus não pode me abençoar aqui? O Senhor pode abençoar aqui, exatamente. Isso que o Senhor fala para mim, que eu sinto. E o Senhor está sempre falando, e a senhora verdadeiramente é um profeta. Então, fala algo do céu que está no seu coração para o nosso país, para quem nos ouve, para os crentes que ouvem, para os crentes que não têm esperança, para os crentes que estão vivendo uma vida que, não, vai ficar tudo bem, vai passar. Não estamos aqui falando e nem profetizando coisa ruim, a gente está vendo o que a palavra nos diz, né? Exatamente, porque não. Porque Deus mesmo falou, o profeta Jeremias, ele foi chamado até de traidor, porque ele disse que Jerusalém ia ser sitiada, ia ser atacada. Depois, mas como é que você faz isso? Né? Você pertence a essa terra, você não ama o seu país. Eu amo o Brasil, eu vou também para fora, tenho promessa. Eu estou esperando esse tempo de Deus, mas eu consigo enxergar que tudo que está acontecendo
o que vai vir a acontecer, tem cenas nos próximos capítulos. Meu Deus. Tem. Mas aqueles que estão na presença do Senhor, Ele vai cuidar. Amém. Eu me lembro de Abraão, nosso pai na fé, quando Deus falou para ele que iria destruir Sodoma e Gomorra. E ele, Senhor, tem 50 justos? Dá para segurar? Dá, 40. Nós temos que ser o Abraão de hoje. Porque ainda tem um remanescente, tem 7.000 que não se dobraram. E também tem crente que não está nem aí com Bíblia, com oração, nada, sabe? Ele quer tudo assim, de mãozinha Tá indo beijada. só o corpo para a igreja, mas a Só. mente tá que nem... Só. Então, eu fico imaginando, Deus falou que através de Jeremias, eu bem sei o pensamento que eu tenho sobre vós, para dar o fim que esperais, mas vão ter que ir para o cativeiro. Lá no cativeiro, vocês me buscarão e eu os ouvirei. A hora que vocês tomarem a atitude de me buscar, porque as pessoas acham que o governo tem que resolver todos os problemas do país. E não é assim que funciona. Mas não. O que foi que Deus falou através de Salomão? Se o meu povo, Que se chama... o meu povo que se reúne nos cultos de quinta, de domingo, de sábado, que se chama pelo meu nome, se humilhar, está nas nossas mãos. Agora o profeta disse assim, vocês vão para o cativeiro e lá vocês vão orar a mim. Está lá no capítulo 29. E eu os ouvirei. Por quê? Jeremias era o profeta da esperança. Ele ainda tinha esperança que Deus restauraria o seu povo. Vai vir avivamento no Brasil? Vai vir. Mas Deus está com a pá na mão. Eita, Jesus. Labadar, soube, candará, súria. Meu Deus. Ele vai jogar o trigo no ar. Ele tem na mão a pá. João Batista falou isso. Olha o que vem vindo aí, tem a mão na pá, tem a pá na mão. Então o Senhor quer trazer um avivamento, mas as pessoas têm que entender, gente, que avivamento não é rodopiar na igreja e sair pulando de um pé só. Arrependimento. Arrependimento, mudança de atitude. Jeremias lutou 40 anos tentando mudar a mente do povo. Sabe que você profetizar 40 anos para o mesmo povo? Chamado de traidor. Um dia ele falou assim, Senhor, tu me iludiste. E eu fiquei iludido. Eu estou falando de Bíblia, não é conto de carochinha, nem invenção da minha cabeça. Isso aqui é boca de Deus. As pessoas não querem ter o trabalho de ler uma Bíblia, de ter um momento de oração. Eles querem tudo mastigadinho. Liga para o profeta assim, olha, entrega, ainda faz pressão. Olha, entrega tudo, tá? Não deixa nada. Não é assim. Só que tem uma coisa. Deus trabalha até numa vírgula. Você sabia disso? Sabia. Deus vai trabalhar em cima de uma vírgula. Escute o que eu estou dizendo. Meu Deus. Uma vírgula. Vai ser necessário para Deus montar um cenário, porque o avivamento vai vir, sim, antes do arrebatamento. Mas a gente ainda vai passar por muita coisa. Muita coisa. Cansei de falar isso nos altares, nos púlpitos de muitas igrejas que eu fui, e não vou deixar de falar. Eu sempre digo, se não me chamarem de novo, não tem problema. Filho, onde Deus manda, a gente vai. Então, eu acredito que Deus, ele está disposto a nos abençoar. Claro. Mas e nós? Vamos fazer o quê? Vamos cruzar o braço, Senhor, manda anjo aqui, tá? Igual foi entrega do lanche aqui. Mim. Buzina aqui, manda o anjo entregar. Peraí, gente. É a geração Nutella. Uma geração que não quer buscar. Eu sei que tem homens de Deus, eu sei que tem pessoas de oração me ouvindo agora. Tem muito. Pessoas que têm compromisso com Deus. Você entendeu? Mas ainda está faltando. E Deus está falando assim, olha, eu estou avisando. Eu estou avisando. Deus não queria entregar Jerusalém na mão dos babilônios. Deus não queria, mas o povo resistiu. Então, vocês vão para o cativeiro, lá vocês vão me ouvir. E vão me buscar. E eu os ouvirei. Porque diz a Isaías 59, porque a mão do Senhor continua estendida. Olha que esperança que dá o profeta para nós. E os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possas ouvir. Mas o quê? Os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus.
É isso que as pessoas têm que entender. Vamos fazer a nossa parte, melhorar. Hoje de manhã eu estava falando, Senhor, me ajuda a melhorar. Aqui nessa versão diz assim, olha, vejam o braço do Senhor. Ele não está encolhido. Eu ainda acredito numa geração que vai se voltar mais para Deus. Eu creio, sim, também. Eu acredito numa geração que está preocupada com o avivamento e quer viver isso. Eu creio também. Eu acredito. Eu acredito também. Eu acredito numa geração que está disposto a ouvir e obedecer a voz do Senhor. Uhum. Olha, esse capítulo chama para o arrependimento. Deus não é incapaz. Deus não é surdo. Mas as nossas transgressões e iniquidades, porque a iniquidade de Judá havia quebrado a aliança. O povo, na época dessa profecia, estava entregue à maldade, à injustiça, à desonestidade. Hoje o errado é certo, o certo é errado. Tá difícil. A gente joga a culpa no fulano. Uhum. Igual Adão fez, a mulher que tu me deste. E Eva disse a serpente. É muito fácil. Bota sempre a culpa em alguém, né? Vamos assumir nossa responsabilidade diante de Deus. Deus ainda tem os remanescentes. Tem. Eu acredito que esse Deus, ele vai trazer por causa do clamor do meu povo. Quando, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 7, quando Moisés viu a sarça ardente, tentou explicação o que significava aquilo. E no versículo 7, Deus falou assim, olha, Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo. Deus está vendo a aflição que o nosso país está vivendo. Deus está vendo as injustiças que estão fazendo. Poder judiciário corrompido. Essa é uma verdade. Abacuque viu isso. É isso aí. Leis que tramitavam, ele não estava nem aí, ó. Com a viúva, com o órfão. Tudo é jogado. o mesmo tempo que estamos vivendo hoje. Exatamente. Abacuque estava vendo o século XXI. É mesmo, né? Se você olhar para Abacuque, é a mesma coisa, Senhor. Mas o que ele pediu? Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, a notifica. Mas tem uma coisa que ele disse assim, eu ouvi a tua palavra e temi, eu tive medo, eu tive temor. Uhum. Quando a gente ouve uma palavra e deixa o temor de Deus tomar conta do nosso coração, é diferente. Mas ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos pastos não haja gado, não tem chuva. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor. E o que ele disse no capítulo 2, versículo 4, Deus falou com ele, o justo viverá pela sua fé. Eu ainda acredito num Deus que se volta com misericórdia. Eu ainda acredito num Deus que tem poder de restaurar, porque Deus falou com Jeremias. Está vendo aí, Jeremias? As casas foram derrubadas, muro derrubado, tudo invadido, tudo queimado, tudo destruído. Eu vou trazer paz, saúde, alegria, vai vir canção, louvor, oração de graças, porque estava tudo abandonado. O povo passava e balançava a cabeça. Essa não é Jerusalém? Jeremias vivenciou esse drama. Tanto é que em Lamentações 3 diz assim, olha, eu sou o homem que viu a aflição. Ele sofreu por sua pátria. E a gente tem que clamar muito ao Senhor, para que Deus pegue uma vírgula, escondidinha. Eita, Jesus! Uma vírgula para Deus é o suficiente. Deus não precisa de muita coisa. Ele disse, haja luz e houve luz. As coisas mais simples, ele trabalha e faz do jeito que ele quer. Cristina, que Deus abençoe a sua vida. Eu estou assim, sem palavras. Eu jamais pensei na vida que eu ia receber uma palavra profética ao vivo, assim, num podcast que eu perdi até o rumo. Perdeu o rumo. Eu perdi o rumo, eu juro que eu perdi o rumo, porque a gente está aqui, né, envolvido, o Espírito Santo está aqui dentro. Com certeza. Né, ele está movimentando, a gente sente a presença de Deus movimentando, e de repente o Senhor vai, toma para você, para mim, para mim, eu, Dilian Rocha, eu tenho que falar, sou eu. A família vão embora do Brasil por um tempo. Meu Deus do céu. Para mim isso é surreal, né? Porque a gente já viajamos para fora do país, fomos para os Estados Unidos, para o Canadá, mas assim, nunca na minha cabeça pensou de, vou morar em algum lugar do país fora. Tanto que quando eu estava lá, é maluca, né? Tanta gente que quer ir para os Estados Unidos, que quer ir para não sei aonde, quer ir para o Japão, quer ir para não sei para onde, e fala assim, eu quero ficar aqui. Eu não vi a hora de ir embora para minha casa.
que eu gosto de ficar na minha casa, sabe? Eu falo, eu quero ir embora, essas línguas, eu não tô entendendo nada. Minha filha fala inglês fluente, a minha mais velha. Você não tô ouvindo, só ela entendia, e ele, meu marido que entende pouco, você entendia, eu falo, tô entendendo nada, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu fiquei cansada de ficar lá. Meu Deus, imagina. Mas eu creio que é para um propósito, gente, né? Do céu, eu recebo. Mas Deus falou que é por um tempo, agora o tempo é dele. Porque tudo que vem do Senhor é bom, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? E eu não recebia, não. Que as pessoas falavam assim, eu não recebo. Eu acho que acredito que acontece muito isso com a senhora. Sim, não recebo. Que isso? Para mim, não recebo isso, não. Eu já cheguei a falar para o profeta, que bora para não sei para onde, tá louco? Vou para canto nenhum, não. E Deus me cobrar. E Deus usar um profeta e falar assim, ai de você, se você entrar na frente daquilo que eu tenho no projeto da sua vida, através do seu marido. Meu marido é um profeta, meu marido é um profeta. E ai de você, eu abro uma cova e te ponho lá dentro. E põe mesmo. E eu falei, meu Deus, assim na minha cara, fala assim, que abre uma cova para mim, e põe. Eu falei, Jesus, nunca mais eu enfrento um profeta na minha vida, porque a gente paga preço. Mas olha... Gente, desculpa a tosse, desculpa a rouquidão. Eu quero agradecer a todos pela compreensão de estar aqui conosco. Agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Beijo aqui do Papo de Rocha. Deus abençoe a toda a igreja do Perus. Você vai ser muito bem recebida naquela igreja, no Ministério de Perus. Deus abençoe. Pastor Eliel, Deus abençoe. Por onde vocês forem, a bênção do Senhor venha enriquecer a sua vida, ministério, família, eu viu? Recebo. Então fique em paz, que está tudo no controle de Deus. Deus não perdeu o controle. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Muito obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe.